Oi, gente. Deixa eu colocar o meu fone. Meu Deus, olha só, um fone embolado, né? É um caso sério. Pronto. Agora sim. Oi, pessoal, tudo bem? Eu acho que todo mundo já me conhece aí, né? Que toda live eu me apresento. Mas eu sou a professora Aline, de administração, tá? A gente está no workshop virtual que nós colocamos o tema de administração para quê, né? Justamente para mostrar para vocês que a administração ela está em tudo. Independentemente da profissão que você for escolher, eu tenho certeza que os conhecimentos administrativos, eles vão te ajudar. Estou aqui chamando a convidada Fátima. A Fátima, ela é engenheira, tá? Não só engenheira, tá, gente? Porque ela também é bacharel em matemática. Ela também... Oi, Fátima! Oi, Aline, tudo bem? Tudo bom, e você? Que bom Tô encontrar... bem. Que bom, um prazer receber você aqui. Eu estava aqui, Prazer é meu, Aline. eu tava aqui falando, né, para os nossos alunos que você é engenheira, mas não só engenheira, também bacharel em matemática, também agora esse ano vai se tornar administradora. Gente, ela vai para a terceira graduação. Que mulher! Eu achei muito interessante a sua história, porque você... Entrou um negócio aqui no meu olho. Porque você nunca deixou de estudar, né? Você sempre se importou em... fica até com aquela agonia, né? Ah, gente, eu não estou estudando, não estou fazendo nada, vou arrumar uma graduaçãozinha Alguma para fazer. Eu achei muito linda a sua história. Ela é mestra também em engenharia, né? Engenharia civil. engenharia? Tem duas pós-graduações, né? Duas especializações. Então, assim, ela é incrível, gente. E ela está aqui disposta a bater um papo com a gente para mostrar que dentro da engenharia civil, a administração também é muito importante, né? Ela também é utilizada. É, Aí eu queria perguntar para você, Fátima, primeiramente, como é que é o trabalho do engenheiro civil? O que ele pode fazer? Oi, Aline, obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz de participar, porque essa semana da administração começamos aí no dia 9, né, que foi o dia do administrador, vocês começaram na segunda essa série de lives. Bem legal isso, para que os alunos tenham esse conhecimento, né, tenham essa interface com outros professores, com outras áreas. Como você falou, sempre procuro estar aprendendo alguma coisa, porque a cada dia mais, né, a gente percebe isso. Você também é professora, eu sou professora há muitos anos, e a gente sabe que o conhecimento ele está se modificando o tempo todo, tá certo? Então, vou falar um pouquinho, aí você me perguntou da engenharia civil, foi a minha primeira graduação, eu sempre quis fazer engenharia, na verdade eu ia fazer engenharia mecânica, mas como eu moro em Petrópolis, e assim, eu não tinha dinheiro para estudar, eu não tinha nada disso, eu já trabalhava para ajudar em casa, era trabalho, não era para comprar alguma coisa, era para ajudar efetivamente. E eu falei, eu tenho que conseguir uma bolsa aqui em Petrópolis. E tinha engenharia mecânica, engenharia civil, elétrica na época, e eu optei pela engenharia civil porque me daria mais chances de trabalhar. Mesmo que eu não conseguisse numa empresa, eu poderia trabalhar sozinha. E eu comecei, né, eu sempre trabalhei com engenharia civil, nesses 2 últimos anos que eu tenho feito menos trabalhos, né, mas eu sempre trabalhei. E o engenheiro civil, né, ele tem uma facilidade, vamos dizer assim, porque você pega desde uma reforma, desde tanto uma obra que a gente chama, né, uma obra particular, como uma obra pública. Então, a engenharia civil precisa de conhecer outras áreas para que ela possa trabalhar bem. Eu vejo o seguinte, hoje, né, eu já dou aula na administração, num curso de Petrópolis, na Unifase, há 20 anos.
E estou fazendo administração, como você falou, estou no último ano, para poder aprender mais, entender e entender até melhor meus alunos, né? E eu vejo o seguinte, a engenharia, como você falou, a matemática, são cursos muito técnicos. Você está ali para aprender as técnicas que vão ser utilizadas dentro da sua profissão, né? Se você vai seguir para a área de transporte, a área de construção, a área de projetos. Como eu falei, minha primeira contato com a engenharia, eu peguei umas obras pequenas, mas logo fui trabalhar onde eu tinha feito estágio, que é uma empresa grande, a Engevix, e eu trabalhava com a parte de hidrologia para grandes barragens. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar assim com engenheiros de estrutura, engenheiros de obras muito grandes, né? Que era o meu sonho. Só que eu estava num momento em que entrou um governo que cortou todas as obras, tá certo? E eu fui trabalhar com projeto. Peguei projeto de estrutural, projeto de casa, projeto de prédios, pontes. Então, sempre trabalhei com alguma coisa, tá certo? Aline, se eu tiver que parar, você me fala, que eu vou falando. Eu quero aproveitar que você começou a falar sobre projetos, né? E quando a gente fala de projetos, eu logo venho à mente, em administração, a gestão de projetos, né? Você que está aí se formando em administração esse ano, eu acho que conseguiria fazer um link com isso? O que de gestão de projetos é importante quando você está falando, quando você está lidando com projetos de engenharia? Como é que você vê a administração dentro dessa atividade? Aline, como eu falei, a engenharia ela é muito técnica. Você aprende muito o que você vai usar, as técnicas, os cálculos, aqueles cálculos imensos. De só fazer um comentário aqui para o Robson. Ele fala que gosta de matemática e dificuldade de fazer conta de dividir. Robson, depois a gente bate um papo e eu vou te ensinar a fazer conta de dividir. Nunca mais você vai reclamar disso. Os meus alunos falavam isso, né? Porque a divisão é sempre o mais complicado, mas tem jeito, tá, Robson? Então, Aline, você me falou da gestão. Eu fico pensando no seguinte, né? A engenharia, se ela tivesse, né, algumas matérias, a gente tem até planejamento de obras, né? Mas assim, é uma matéria com poucos créditos. Nós precisávamos ter mais gestão, né? Mais essa parte de planejamento que tem dentro da administração, seja no técnico de administração, seja no curso de administração. Então, hoje eu vejo com mais propriedade, né? Porque eu, dando aula, eu fiquei em algumas disciplinas, mesmo a gente trabalhando com outros professores, entendendo como elas se interrelacionam, hoje, estudando, você consegue visualizar isso muito melhor. E eu vejo a importância que tem a gestão dentro das outras carreiras. Eu vejo alguns colegas, né, lá da faculdade que são médicos, que são nutricionistas, enfermeiros, e eles acabam fazendo algum curso de gestão, porque ela dá essa base para que você faça um bom trabalho. Eu realmente, eu gosto muito da engenharia, eu gosto muito da matemática, mas nesses anos eu fui me apaixonando pela administração. Eu acho assim um curso fantástico, ele é amplo, ele te dá a oportunidade de trabalhar em várias áreas, ele te dá um conhecimento geral. Essa parte que você falou da gestão, de você entender o seu projeto, entender o seu cliente, saber o que você precisa entregar para ele, no sentido de atender às necessidades e também seguir o que é preciso seguir, né? Relacionado a custos, relacionado a outras pessoas, a interface com as pessoas, né? Que é bastante importante, de você ter um bom relacionamento, você ouvir e entender como ele precisa, né? O que ele precisa. Eu vejo também, quando se fala de projeto, normalmente ele tem ali, né, uma
uma data certa que você tem que entregar aquele trabalho, né? Então eu fico pensando na ferramenta do cronograma, se é utilizado. Eu acredito que sim. Sim, sim. E a gente fica igual doido, como eu falei de projeto, porque normalmente, quando é uma obra de estrutura, né, uma obra de arte que a gente chama, uma obra maior, uma ponte, a barragem, você está lidando só com engenheiros. Claro que a gente tem os prazos, a gente tem que entregar tudo isso. Mas, por exemplo, quando você faz casa, prédio, principalmente casa, que você faz os projetos, você está lidando ali com o arquiteto. E você primeiro tem que entender a linguagem dele. Você tem que mostrar para ele o que pode e o que não pode realmente. E nisso tem o proprietário que está doido para ver a casa dele pronta, né? Então você tem que respeitar os cronogramas, tem que ter um controle muito grande. Quem trabalha em obra, ou quem já teve essa oportunidade, sabe que você fica o tempo todo correndo atrás do teu calendário, do teu cronograma. Você tem que concretar naquela data. A gente costuma dizer, quando você vai abrir fundação, começa a chuva, né? E Uhum. atrapalha toda a obra, atrapalha todo o cronograma. Aí Então tem a que gente tem que estar refazer. ali, tem que refazer, né? Por Pois isso que é. tem algumas atividades que você vai fazendo de forma paralela. Na administração eles aprendem, né? Diagrama de precedências, Uhum. PERT, CPM, né? Uhum. É mais ou menos desse jeito, da gente entender o que vai ser pronto. E uma coisa aqui, Aline, se me permite falar, às vezes o aluno tem ele acha assim, que aquelas ferramentas que são ensinadas dentro da faculdade, ele não vai utilizar na prática. É aquela história da teoria, na prática eu vou ver. E elas são importantíssimas, né? De você entender e saber o que você precisa usar em cada situação. A professora Isabel, ela está citando aqui a ferramenta 5W2H, quando ela fala o quê, por quê, quem, como, onde, quando. Sim, São perguntas, né, que você vai responder, até mesmo acredito que quando vocês estão fazendo ali o planejamento do projeto, vocês devem responder isso, né? sim, O que que a gente quer fazer, né? Por que que a gente deve fazer isso? Quem vai ficar responsável por tais atividades? Como é que a gente vai fazer, né? Quais são ali os processos que a gente vai utilizar? Onde será o local, né? Quanto que muito isso vai bem. custar? Isso, Quanto que isso vai isso. custar? E quando, né? Que aí a gente está colocando, a gente pode colocar essa questão das datas, né? A gente pode inserir aí o Sim. cronograma. Isso, eu acho que Isso, isso pode falar. desculpa, Aline, mas isso é realmente muito importante, porque às vezes o aluno espera que você vá apresentar alguma coisa que seja assim muito diferente da realidade. Quando ele está no curso, às vezes você fala, essa semana mesmo eu falei sobre o 5W2H e aquela porquê da confiabilidade, né? Que você pergunta, por que aconteceu isso? Ah, porque deixou de fazer isso, porque não fez a manutenção. E por que não fez a manutenção? Porque perdeu a data. E por quê? Então, são perguntas simples que às vezes o aluno ele acha que isso que a gente está simplificando a vida, a história, né, o trabalho. E, na verdade, você precisa disso, né, porque você vai responder quanto que você vai gastar, que hora você precisa disso, qual é o pessoal. E uma coisa que é muito importante, que eu falo com os alunos, né, quando vai montar o grupo, tem que ter alguém que coordena. Tem que ter um Uhum. responsável. Ah, mas todo mundo é amigo, todo mundo vai fazer. Então, todo mundo vai entregar na última hora e vai fechar um trabalho que é um Frankenstein, né? Então, a gente tem que ter isso. Quem é o responsável? A gente tem que se colocar nessa posição, até mesmo quando a gente está estudando. Eu vou fazer um trabalho em grupo, e olha que agora eu já tenho experiência de muitos anos, mas Uhum. quando eu participo de algum grupo de trabalho, eu vejo qual é a minha função ali dentro. Então, Uhum. são essas perguntas que você falou. Como é que eu vou. O que eu vou fazer, em que momento eu entro, né? Qual é a minha tarefa, para que tudo isso funcione bem, tá certo? Tá certo, tá ótimo.
Aí a gente já conseguiu ver a ferramenta do cronograma, do 5W2H, as ferramentas, né, que a gente aprende no curso de administração, eles aprendem no técnico ou na graduação também são faladas, são importantíssimas. Sim. Importantíssimas. Elas sempre são aplicadas. Realmente é como você disse, muitas vezes o aluno pensa, vou estudar isso daqui para a prova, né? Porque na prática, a prática é muito diferente. Realmente, a prática é aquilo de que você vai ter que lidar com a situação, né? De acordo com, dependendo da situação, você vai aplicar alguma ferramenta, né? Não tem uma receita de bolo, realmente, a administração. Mas as ferramentas, elas sempre são colocadas em prática nas empresas. Ou devem ser, né? Ou deveriam ser. Sim. Então, Fátima... Eu estou querendo falar, né, Aline? Professor sempre quer falar, né? Na hora que você fala das ferramentas... Pode falar. Às vezes a gente está lá dando aula e fala assim, é importante escrever bem, é importante saber ler um gráfico, né? O administrador precisa muito disso. Quer dizer, qualquer área. Às vezes eu dou aula de estatística, mini cursos de estatística para pessoas assim, da área de saúde, para a área de enfermagem, saúde, claro, né? Mas para arquiteto, para outras áreas, porque todo mundo tem esse temor, né? Esse medo da estatística e dos gráficos. E eu falo assim, isso é geral, né? Todo mundo tem essa sensação de que isso só é utilizado por grandes projetos. E, na verdade, utiliza isso o tempo todo. Às vezes tem uma cadeira lá que o aluno tem que aprender estatística, tem uma cadeira que ele tem que aprender a fazer um histograma, que ele tem que aprender a trazer aqueles dados para um gráfico. São todas ferramentas que você precisa entender para saber em que momento você está, né, do seu trabalho, do projeto, qual é a situação daquela empresa. Então, tem uma gama aí de informações que às vezes o aluno deixa passar porque ele acha que aquilo não serve para muita coisa no dia a dia. Tá certo? É verdade. Concorda, Aline? Concordo, super concordo. Eu também queria te perguntar sobre a gente conversou um pouquinho antes, né, gente? E aí ela me contou também de uma outra experiência profissional que ela teve, que foi como fiscal de obras da prefeitura. Né? Você trabalhou por quanto tempo nesse emprego e como era esse trabalho? Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Júlio, chegando, meu amigo Júlio. A gente trabalhou juntos lá na Unifase, né? Fizemos projetos juntos, então foi bem legal, dentro e fora da faculdade. Então, pude, assim, ele, né, foi um projeto na área mais ligado à engenharia e ele com toda a expertise dele da administração, então foi uma parceria bastante boa. Aline, eu estava falando que eu trabalhei numa empresa grande que fazia projetos, né, de barragens. E quando entra o governo do Collor, ele cortou os projetos. E mesmo a gente não sendo empresa pública, fomos todos mandados embora. A equipe ficou muito pequena. E eu já morava em Petrópolis mesmo, voltei, né, para trabalhar aqui, peguei alguns projetos, e nisso apareceu um concurso para a Prefeitura de Petrópolis para fiscal de obra. Peguei o código de obras e comecei a estudar. Eu falei, eu não conheço código de obras de Petrópolis, caía, e eu fui muito bem, passei, né, fiquei em terceiro lugar na prova e fui admitida. E trabalhei lá por 25, quase 25 anos, né, e me aposentei na fiscalização. E o meu trabalho lá, né, junto com os meus colegas, era verificar se as obras estavam em condições. Nós éramos chamados também por outros órgãos, né, Ministério Público, Procuradoria, até a parte de energia, para que a gente verificasse se aquela obra tinha condições, né, tanto a estabilidade, a estrutura, as condições. E para isso, eu estava conversando com a Aline, eu sempre fui
bastante organizada. Ainda tem que melhorar em algumas coisas, mas bastante organizada. E hoje, olhando por esse panorama da administração, né, eu vejo assim, eu sempre me preocupei em fazer, né, um planejamento do que eu ia vistoriar, eu organizava, eu roteirizava, porque eu trabalhava em muitos bairros, e Olha a assim, logística Petrópolis, aí aparecendo. A exatamente. roteirização. Isso, para minimizar o tempo, para aproveitar o carro que a gente tinha para fazer vistoria e saía fazendo aquilo tudo. Depois nós tínhamos que entregar relatórios daquele processo, né? Por vezes a gente tinha que ir até o Ministério Público ou outro órgão para dizer as condições, né? Explicar o que podia, o que não podia ser feito. Então a gente vê o seguinte, que tinha parte de planejamento, que é importantíssimo, nós tínhamos, como você falou, do cronograma, tinha algumas demandas que elas tinham tempo para você entregar. O Ministério Público, por exemplo, ele te manda com 48 horas para resposta. Então, você tinha que obedecer e, além disso, atender a quem fosse lá requisitar o processo, né? Então, o atendimento, por isso que a administração é importante. Na engenharia, você não estuda nada de relações humanas, né? Da forma de lidar. E uma coisa que é bastante importante em qualquer profissão que você trabalhe é o trato, né? O trato gentil com as pessoas. Mas como é o professor? Ele trata bem, mas ele tem uma posição. Ele é o professor, ele é o responsável pela turma dele, ele é o responsável por tudo que acontece naquela sala de aula. E na fiscalização também tinha essa importância, de você chegar ali e mostrar que você era a pessoa que detinha o poder com relação ao município. Né? Você tinha um poder de polícia, que você podia embargar uma obra, você podia paralisar, você podia interditar algum local. Então, na engenharia você não estuda isso. E na administração a gente estuda todas essas relações, né? Como você vai lidar, qual é o papel de cada um dentro de toda aquela hierarquia que existe, tá certo? Então, o profissional que também, além de engenheiro, fosse administrador, teria esse diferencial, né? No saber se relacionar com as pessoas, né? Porque a gente Sim, estuda muito, né? Lá em sim. administração de recursos humanos, a gente estuda muito essa questão de comunicação, essa questão da liderança, né? De saber é, exercer uma autoridade sem aquele peso, né, do Sim, chefe, né? Aquele peso do chefe. Então, isso. você vai ver que realmente faz bastante diferença ter conhecimento administrativo dentro da profissão do engenheiro. Não tem nenhuma disciplina, então, de relações humanas? Não. Nada, não tem na Gente, eu engenharia. achei que poderia ter. Deveria ter, eles estão Sim. até revendo alguma coisa. A engenharia de produção, eles estão com. Eu dou aula hoje na engenharia de produção, já dei na engenharia civil, hoje na engenharia de produção. E eles estão com o projeto de colocar mais disciplinas, né? E uma delas seria essa. Como se fosse um RH, uma gestão de pessoas. Sim, RH não, que sim. esse não é emprego, né? Gestão de pessoas. E eu vejo Uhum. assim, nesse curso da administração, eu faço pela Rural. Eu tive 2 cadeiras de gestão de pessoas, eu tive uma de relacionamento, né? Pessoa, empresa, sociedade, empresa, né? E pessoas. Então, a gente vê a importância disso, fora as matérias que envolviam a antropologia, a sociologia. Então, isso tudo nos dá uma bagagem bastante grande, até para a gente entender, né, não é mesmo, Aline? A sala de aula, porque a gente recebe aluno de vários locais. Mesmo aqui, eu estando em Petrópolis, nós temos alunos que são de outras cidades, outras realidades, e você saber lidar com essas diferenças. Agora, na pandemia,
a gente teve uma modificação muito grande. Uma das faculdades continuou. Nós tínhamos uma plataforma boa, começamos a dar aula síncrona com Zoom, mas entender que esses alunos, por vezes, tinham dificuldades de estar naquele horário. Então, ter todo um trabalho, todo um cuidado. E isso, como eu não fiz o normal, né, que era um caminho natural para as pessoas que iam dar aula, eu não fiz. Eu fiz o curso técnico, depois eu fiz a engenharia, matemática, peguei algumas didáticas, mas não tive essa parte de relacionamento. Então, a administração me ajudou bastante com isso, né? Como você lida com essas diferenças e, ao mesmo tempo, você consegue dar uma aula que seja de qualidade, né? Seja uma aula boa. Você também, quando estava falando dessa sua experiência como fiscal de obras, você citou relatórios que você tinha que entregar, né? Como eram esses relatórios? Você tinha que utilizar ali o pacote Office? Aline, no início, a gente escrevia no papel, no próprio processo, né? Mas logo depois, né, o primeiro governo que eu entrei, ele já começou a informatizar os setores, então nós começamos a colocar as informações dentro do processo. Tá certo? Eu falei com você, então esse daí era menos específico você usar o Word, né? Que faz parte aí do pacote Office. Mas eu tinha que entregar relatórios. Um dos últimos relatórios que eu fiz era da questão de corte de árvores em Petrópolis. Então, nós fizemos um levantamento de todas as áreas, tinha que elaborar todo aquele projeto, todo aquele processo, né, mapear, então, fazer um levantamento junto a outras áreas, o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, né, as reclamações, então fazer uma ordenação. Usei muito Word, usei muito Excel, né, para mostrar o crescimento, mostrar os gráficos, e um outro também que foram dos últimos, foi o levantamento da viabilidade dos bancos em oferecer acessibilidade. Então, fiz um levantamento de todos os bancos na cidade de Petrópolis e eu tive que apresentar, junto com o meu chefe, todo um relatório e tome o Word aí, escrevendo. E para mim... Desculpa, só para completar. Então, como já dando aula, né, já usando isso no dia a dia, orientando os alunos a usar da importância, eu também usava bastante, né? Então, apresentar o relatório lá faz diferença, porque eu lembro da promotora que era do meio ambiente, né? Ela falando. Alô? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Desculpa, eu acho que foi aqui. E ela falando como que se eu tinha feito direito. Porque eu coloquei citação, escrevi, coloquei o formato, tudo no Word bonitinho. Então, faz uma diferença, né? Eu falo sempre, o aluno aproveitar. Isso é uma ferramenta que vai mostrar que ele pode apresentar um bom trabalho. Eu citei isso também porque... em todos os outros, tá? Eu reparei isso. Em todos as outras lives que a gente teve aqui, que tivemos outros profissionais de outras áreas, do direito, da saúde, eles sempre precisaram utilizar o pacote Office e softwares também, né? Softwares lá no computador. Então, é só para reforçar aí nossos alunos aí, que é muito importante você estar aliado ali, coladinho com a tecnologia, aprendendo e se desenvolvendo cada vez mais essas ferramentas, né, que a gente encontra aí na informática. O pacote Office é o básico, é o mínimo que você tem que ter, não adianta. Sim. Eu também acabei... Né? Isso, é verdade. Eu também queria... Até outra pergunta que eu nem tinha planejado aqui.
Mas, Fátima, você via muitos profissionais da área administrativa mesmo trabalhando dentro dessas empresas de engenharia que você trabalhou? Assistentes administrativos, auxiliares? Sim, sim. Aline, antes de eu te responder, deixa eu falar com a Alessandra aqui, que ela está perguntando. Olha só, eu fiz engenharia, né, o primeiro curso, depois eu comecei a dar aula e fiz as matérias pedagógicas, que na época só pedia isso. Eu fui dar aula no ensino médio. Depois o MEC exigiu que tivesse faculdade. Aí eu fiz o bacharelado em matemática. É claro que eu cortei todas as matérias de matemática, física, porque a engenharia é muito pesada nessa área. Então eu completei, foi um curso que eu fiz mais rápido. Hoje eu estou terminando, esse ano eu termino a faculdade de administração, como eu falei, pela Rural. Já fiz, como a Aline falou, duas especializações, uma que seria um mestrado, que foi engenharia ambiental, mas foi dentro da UFRJ e não foi permitido como mestrado profissional, então ficou como uma especialização. Engenharia de saneamento foi outra. Comecei o mestrado em mecânica dos solos, mas foi um ano bastante complicado, quando a minha irmã morreu, então eu só fiz as matérias, depois eu voltei, fiz prova e passei para o outro mestrado, fiz, né, na engenharia civil em computação de alto desempenho, lógica fuzzy, inteligência artificial, mineração de dados. E esqueci de te falar, Aline, que antes de eu fazer o mestrado, eu comecei a fazer direito. Olha, gente. E aí, É a fome eu pelo me... conhecimento, né? Você quer conhecer um Sim, pouco eu de todas gosto. as áreas. Um dia ainda faço história, porque eu gosto muito de história. Então, mas eu então vou estudando, vou estudando. Mas eu tive que parar porque foi perto dessa época e a minha mãe ficou doente, eu me acidentei, então foi bastante complexo. Aí depois eu fui para o mestrado e acabei não fazendo direito. Mas é um outro curso que eu gosto também. E eu vejo assim, não dá, né? A Isabel está falando, professora Isabel, não tem como parar de estudar. Ainda mais hoje, né? Que cada vez exige mais, né? Vai pedindo cada vez mais, a gente precisa estar atualizado, nós precisamos saber quais as novas ferramentas, a nova maneira de interagir, de que forma nós vamos lidar com o nosso cliente, né? As empresas estão exigindo mais da gente. E agora, respondendo a sua pergunta, Aline, em todas elas, né? Tanto nas empresas, nós tínhamos pessoas, né, que estavam ligadas à área de RH, de gestão de pessoas, né? Recursos humanos, cuidando do pessoal. Nós tínhamos o pessoal que ajudava no administrativo, na empresa de engenharia, era a Engevix. Nós tínhamos um pessoal da administração que ajudava a montar todos os nossos relatórios. Porque lá a gente era no técnico, a gente tinha que fazer conta, a gente tinha que mostrar no gráfico, nós tínhamos que apresentar relatórios de outros tipos. Então, nós tínhamos uma base boa, que era o pessoal que fazia tudo isso. Na prefeitura, tem o administrativo também, dentro da faculdade, né, que é uma faculdade que tem vários cursos, tem o pessoal do administrativo, que é bastante efetivo. E aqui, se você me permite falar, nesses anos todos, né, o professor Júlio teve oportunidade de dar aula lá com a gente também, ele sabe disso. Nós temos, os nossos alunos têm uma formação muito boa, e eles têm oportunidades de trabalho bastante interessantes, são bons, estão bem no mercado, né? E isso é fácil? Não, tem que lutar bastante, né? Está sempre procurando, tendo essa visão de que o que vale a pena é você estar fazendo o melhor, procurar quais são as boas oportunidades. Dale, obrigada, Fátima.
Para Obrigada. vocês verem aí, né, que a administração, em todas as organizações, né, tanto foi falado nas outras lives também, como agora, sempre tem profissional de administração. Os técnicos em administração, né, que podem ali exercer a função de assistentes, é, e o formado também, né, o graduado em administração. Em todas as organizações é necessário profissionais de administração, né, para fazer Sim, aquilo funcionar. Mas eu queria perguntar agora, Fátima, uma coisa sobre você. Você já era formada em engenharia civil, já tinha o seu bacharel em matemática, já dava aula, né? Porque já tinha formação para isso, né? Tem seu mestrado. E aí, de repente, você, lá em 2016, né, que você me disse, você decide fazer uma faculdade de administração, uma terceira faculdade de administração. Com tantas outras, até você já tinha entrado em direito lá no passado, você tinha entrado em direito, que você me disse agora há pouco, e sim. acabou saindo, gosta de história, mas por que de todas essas faculdades você escolheu justamente a administração? Aline, eu comentei que eu dou aula nessa faculdade, vão fazer 20 anos. Em fevereiro Uhum. faz 20 anos que eu estou nessa faculdade. E como eu disse, eu gosto muito de matemática, eu gosto de cálculo, eu gosto de engenharia. Como eu falei, nesses dois últimos anos, esse ano, então, foi mais parado, né, em termos de movimentação por conta da pandemia. Então, eu presto consultoria, quando alguém precisa fazer alguma coisa na casa, ver se pode ou não pode, já não tenho mais equipe de obras, né? Então, eu gosto muito da engenharia. Eu sempre falo, é a engenharia que me ajudou a ter tudo que eu tenho hoje. Tá certo? Uhum. Eu sou de família muito simples mesmo, então eu sempre pensava isso, eu preciso estudar para eu poder ter uma condição melhor de vida. A matemática estava ali junto com a engenharia, né? Então Uhum. era tranquilo fazer uma ou outra, tanto que era bastante tranquilo ter feito fazer a faculdade de matemática. Agora, a administração, como eu falei, eu fui me apaixonando, né? Vendo a importância, querendo saber mais, né? Querendo saber de outras áreas, querendo conhecer mais. E quando surgiu essa oportunidade, como eu lhe falei, eu ia fazer o doutorado, comecei a fazer o doutorado, mas fazer umas matérias antes de entrar no doutorado para me dar base, né? Já tinha orientador, já tinha tudo isso. E eu vi que não estava legal, né? Ia ser muito corrido, eu estava me desgastando bastante. Eu agradeci a oportunidade. Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? E não vou estudar nada, eu não cheguei à conclusão do que eu quero fazer em logística, mas está onde eu Sempre quero voltado fazer ali para alguma coisa da administração também, da né? administração. E nisso, né, eu pensei, num dia, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. Eu falei, e por que eu não faço administração? Né? Eu tinha a oportunidade de fazer na faculdade que eu dava aula e na outra também. Até eu falei, mas como é que eu vou dar aula e estar junto com meus alunos? Né? Num Uhum. horário eu estou dando aula e no outro eu estou com o aluno. Aquela ideia que a gente falou, né? Cada um na sua posição, no momento que você está como professor, no momento como você está como aluno. E aí resolvi, falei, será que tem algum vestibular agora? Eu já tinha passado o Enem, já final de ano. E aí ainda pensei assim, vestibular, que hoje em dia nem se usa tanto. E olho, estava lá o CEDERJ, né, com vestibular, fechando a inscrição naquele dia. Me inscrevi, né? Paguei no dia seguinte, 15 dias depois eu fiz a prova e assim, tremendo, sabe, Aline? E se eu não passar? E se eu não conseguir passar essa prova? E aí Pessoa encontrei fera em com ele. matemática, como é que não vai passar, gente? Não, a primeira coisa, quando eu fui fazer a prova, Aline, eu fui ver, né, no dia anterior, eu fui perguntar como é que era a prova do CEDERJ para Tinha nem administração. estudado, nem precisava estudar. Nada.
dava tempo, correndo, e aí me falaram o seguinte, a prova discursiva é matemática e história. Aí eu falei, matemática e história, opa, tá comigo, né? Matemática já é fera, história já gosto E também. Então, já gosto. Quando eu cheguei, eu olho, a prova de história falava sobre os modais de transporte. E eu tinha dado aula daquilo naquela semana, Aline. E a outra era matemática, né? Então, fui bem, era para você passar mesmo, não tinha jeito. era para passar. E assim, estou gostando muito. Cada vez eu vejo que como é bom, né? E os alunos às vezes não percebem. Tinha aquela história antiga de quem fazia administração é porque não sabia o que ia fazer, né? Não ia fazer engenharia porque não gostava de cálculo, não ia fazer medicina porque não era bom ou não gostava de sangue, não ia fazer direito porque tinha que Uhum. escrever muito. Isso está caindo por terra, né? As pessoas estão fazendo administração porque veem o quanto é importante, o quanto isso é muito importante para as empresas, como você me perguntou, e eu já pude perceber em todas as empresas que eu trabalhei ou que eu trabalho, né? A importância do administrador ali para planejar, para manter tudo funcionando, tá certo? Eu lembro, quando você fala disso, né, de fazer administração porque não sabe o que quer, eu lembro da minha turma de administração, né, da graduação, e tinha uma pessoa que eu perguntei, mas por que você está fazendo administração? Aí ele falou, porque meus pais queriam que eu fizesse uma faculdade e me jogaram aqui. Então, quando a pessoa está totalmente perdida mesmo, não sabe realmente o que quer, e está ali fazendo administração e na verdade nem gosta daquilo ali, a pessoa fica mais perdida ainda. Porque a administração é É, tão abrangente e você tem que, se você não fez uma escolha antes, quando você entra na administração, você tem que fazer uma escolha com caminhos maiores ainda, né? Então, a sim, pessoa que não consegue se decidir nem qual é a faculdade que quer fazer e entra na administração para, né? Fica mais perdido, porque tem que fazer escolhas ali também, né? Um caminho que você deve sim. perseguir. Mas, Fátima, eu queria saber, né, de você, com toda essa experiência, né, que você tem, nós temos nossos alunos, eles fazem o curso técnico em administração, nós também temos alunos que fazem o curso de assistente em administração, né? E você acha que para um aluno que quer fazer a graduação em engenharia civil, você acha que será útil esse curso técnico em administração? Como é que ele vai poder utilizar esse conhecimento? Você acha que vale a pena esse aluno Sim, fazer? logo assim que ele entrar em estágio, quer dizer, durante o curso, porque ele vai saber se organizar. Isso é muito importante, né? E a engenharia realmente demanda bastante estudo, bastante tempo para você se dedicar, para você estudar. Mas quando ele começar o estágio, ele já vai ter um diferencial, ele vai entender essa coisa toda de planejar, de saber até mesmo a logística dentro da empresa, de organização, de entrega de materiais, qual é a empresa que você vai comprar, que vai estar aliado aí com compras, tudo isso que ele viu dentro do curso. Então, vai ser realmente um diferencial dentro da engenharia civil. Vai ter que estudar muito outras áreas, e aí ele vai lembrar do que eu estou falando, porque é técnica, é muita matéria técnica, você tem que fazer muito resistência de materiais, mecânica, depois vem de estrutura, depois as concreto, e essas matérias são assim, 2 ou 3 de cada. Né? Hidrologia, hidráulica, dependendo da faculdade, ele vai ter 2 ou uma matéria de cada, então é muita coisa para ele estudar mesmo, mas ele vai sentir falta, cadê o meu RH aqui dentro para eu lidar, às vezes eu discutia isso com os alunos, né? Como é que você fala com o pessoal fala, né, o peão da obra, como é que você vai falar com o ajudante, como você vai falar com o pedreiro, né, como é que você vai falar com o mestre de obras, como é que você vai lidar com essas pessoas. E dentro da engenharia não tem alguém explicando
como é que você se relaciona, como é que você vai lá e se coloca como, primeiro como estagiário, depois até como engenheiro, sem, né, que a pessoa ache, né, que você está querendo ser superior, mas não é superior É no ser um líder, sentido né? líder, né? E graças a Deus, eu sempre tive assim, boas relações dentro da obra, né? Nunca tive problema com o pedreiro, nunca tive problema com o encarregado, nada disso, porque eu explicava, eu ouvia o que ele me dizia. E isso é muito importante em qualquer profissão. Você ouvir. Às vezes eu falo com os alunos, né? Porque eles reclamam. Eu estou lá e aquele pessoal antigo, né, que não sabe mais, né? E eu falo, se ele está aqui, presta atenção, escuta o que ele está explicando. Ele conhece essa empresa melhor do que você que está chegando agora. Então, essas disciplinas, né, que fala da liderança, que fala dessa relação de pessoas, vai ajudar em muito esse futuro engenheiro aí. Ah, tá bom. Obrigada, Fátima. Eu também vejo assim, eu vejo que um engenheiro que tem o conhecimento administrativo poderia ser um profissional muito mais completo, né? E assim, Sim. eu vejo que realmente poderia facilitar bastante a vida, né, e a atividade desse profissional. Você falando aí dessa parte de relação com pessoas, né? A gente logo pensa em administração de recursos humanos, ou gestão de pessoas, no caso agora, né? Que a gente está mais. Que a gente considera um pouco mais abrangente. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta aí, gente, para fazer para a Fátima? A gente tem aí mais uns 10 minutinhos. A Isabel falou que comunicação, clareza, objetividade, feedback. Feedback. Hum, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Não, acho que as perguntas que foram feitas, a gente já. A Jaqueline Rocha, parabéns. Sabia? Não é uma pergunta. Então tá, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, senão a gente vai encerrar a live. Então, Fátima. O Júlio falando, entrevista linda, obrigado, Fátima. Também te agradeço muito, Fátima. Poxa, a live foi maravilhosa. Muito obrigada por esclarecer aí, mostrar como a administração está presente na engenharia. Muito obrigada, foi um prazer te receber aqui. Tá? Obrigada, Aline, obrigada aí pelo carinho, né, pelas perguntas, pela forma aí que foram escrevendo. O que eu posso falar, né, que eu já tenho mais tempo aí do que a Aline, do que o Júlio, é que vale a pena. Eu sempre falo com os meus alunos, não é fácil, né, mas vale a pena a gente se dedicar, ser um bom profissional. Nós somos respeitados, né? Eu vou dar até um exemplo do meu amigo aqui, que não está mais lá com a gente, mas quando ele vai lá para nos visitar, sempre todo mundo recebe ele com carinho. E eu vejo os lugares que eu trabalhei, quando eu retorno, vou lá visitar as pessoas que ainda estão lá, sempre recebida com carinho, quando eu encontro as pessoas na rua. Então, essa relação não tem preço, né? Você formar parcerias. A Aline falou bastante da liderança, né? Da liderança, da gestão de pessoas, você tratar as pessoas com respeito, mostrar que você quer um melhor trabalho, seja na engenharia, seja na administração, seja em qualquer curso, mas manter esse respeito, tentar fazer o melhor sempre, porque realmente o resultado vem. Tá certo? Não cai do céu, mas o resultado vem. A gente consegue o que a gente almeja, nós conseguimos os objetivos, né? Eu
me apaixono pelo que eu faço. Fico muito feliz de lidar com as pessoas. E isso, para mim, é muito importante, aprender, conhecer outras pessoas. Como a Isabel falou, deixar uma marca positiva. É muito bom, né? Então, É Aline, muito verdade. obrigado, Júlio, você, pelo convite. Fico muito feliz. Se a gente puder, em outro momento, ajudar, pode contar comigo. O Robson que perguntou, depois pergunta que eu digo como ele faz a conta de dividir. Nunca mais vai ter problema. Tá ok. Muito obrigada, Fátima. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Beijo para Tchau, vocês. tchau. Tchau. Beijos. Tchau, beijo.